L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Bom dia. Vamos nessa então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura de 20 minutinhos do Antiédipo. Tempo suficiente, né? Mais que isso estraga. Se demorar demais, azeda. O que a gente tem pra hoje? Esqueci. O comentário de que pela voz acho que dá pra saber, assim, né? A voz é a imagem do podcast, né? Que tô com sono. Dezembro já, o mês mais entrópico de todos, onde nada está se resolvendo, onde as pessoas estão se dissipando dos grupos, cada pessoa vai mais embora possível, os compromissos são desmarcados em cima da hora, porque todo mundo está pensando em viagens, dinheiro, iates, o que se pode pensar, Mega Sena virado, né? Ninguém quer fazer mais nada, a verdade é essa. E aí quem insiste em fazer alguma coisa acaba sendo meio chato, né? Acho que é isso que eu diria. Mas, de qualquer forma, eu tô bem acabado sendo chato, né? Ser chato cansa. A verdade é essa. Você que é chato, cuidado. Ser chato cansa. Não tem problema nenhum ser chato. Ser chato cansa. E aí eu tô bem cansado aqui. Mas eu tô no melhor trabalho. Né? Muitas aspas aí. Quantas aspas você quiser. Aspas a gosto. Pô, né, velho? Tá doidona em cima da cama aqui, mexendo com cascalho. O melhor trabalho que você tem a fazer, que eu posso fazer de pijama. Qualquer trabalho bom é um trabalho feito de pijama. Acho que essa é uma regra, uma máxima interessantíssima, assim. Então, eu tô com a cara amassada, de pijama e prestes a começar mais um episódio. O 52º, é assim que fala? O episódio 52. É sempre mais simples. Eu nem sei... Nunca aprendi direito isso, eu nunca lembrei direito isso, né? Essa coisa do número ordinal e cardinal, não é isso? Esse 50º. Eu lembro que tinha um rapaz, só um parênteses assim, né? Que... lá do Cefetes, que se chama, né? Ele tá vivo até hoje. Se chama Onésimo. No sentido de 11º, é isso mesmo? Onésimo. Caraca, tinha um cara, né? Acabei de ver aqui que Onésimo de Bizâncio foi um escravo romano de Filemon, um cristão. Mas Onésimo não é uma numeração também? Significa benéfico, rentável, lucrativo. Olha só. Mas calma aí. Onésimo... Vou botar numeração aqui. Dúvida séria agora aqui nesse programa. Onésimo, se você estiver ouvindo isso, um forte abraço. Onésimo numeral. Não, é enésimo. Eu sempre achei que o Onésimo era um numeral, cara. Que curioso. Não, tô totalmente enganado. O 11º é 1/10. Eu achava que era o Onésimo é 1/10. Ou 11º ou 1/10. Pô, então eu comecei com uma bola foríssima. Se você souber mais informação sobre isso, se você for Onésimo, por favor, entre em contato. Mas vamos lá, não é sobre numerais e pessoas que eu conheci na juventude esse programa, ou não apenas isso. 11h14, vamos até 11h34. Pronto, 20 minutinhos, barriga vazia, mas o café tá aqui. Foda, eu gravo esse programa perto da hora do almoço e eu não tomo café da manhã, né? Às vezes eu não tomo... Não tenho muito apetite, tenho até fome, mas não tenho apetite de manhã. Aí, informação, né? Aí... É isso, fico meio pampando as ideias de café. Galera, a gente chegou até a começar essa nova sessão, né? O 2.4.3, mas eu nem registrei lá no programa passado, porque eu ia voltar tudo, né? Então vamos embora lá, sem mais demoras. 2.4.3, as diferenciações exclusivas e o indiferenciado.
indiferenciado. Agora vai. A síntese disjuntiva de registro nos leva, portanto, ao mesmo resultado que a síntese conectiva. Também ela é passível de dois usos, um imanente e outro transcendente. Então, até aqui, estamos na esteira desse capítulo. E por que ainda aqui a psicanálise apoia o uso transcendente, aquele que introduz em toda parte exclusões e limitações na rede disjuntiva e precipita o inconsciente em Édipo. Legal essa ideia, né? Precipita o inconsciente em Édipo. Todos os caminhos levam a Édipo, todos os fluxos levam a Édipo, né? Édipo como imperialismo romano. Continua. E por que a edipenização é precisamente isso? É que a relação exclusiva introduzida por Édipo não opera somente entre as diversas disjunções concebidas como diferenciações, mas também entre o conjunto dessas diferenciações que ela impõe e o indiferenciado que ela supõe. Então, a diferenciação e a suposição de um indiferenciado. Vamos ver se isso aí a gente consegue entrar nesse detalhe aí. Édipo nos diz, o que você conta, Édipo? Se não seguir as linhas de diferenciação, papai, mamãe, eu e as exclusivas que as demarcam, você cairá na escuridão do indiferenciado. Meu Deus, esse que é o perigo, né? Perigo da indiferenciação, perigo da não simbolização. Vamos ver o que eles falam sobre isso. Compreendamos que as disjunções exclusivas não são, de modo algum, as mesmas que as exclusivas. Desculpa, inclusivas. Tá, até aqui entendemos. 2 pontos. Deus não tem aí o mesmo uso, nem as denominações parentais. Estas já não designam estados intensivos pelos quais o sujeito passa sobre o corpo sem órgãos e no inconsciente que permanece órfão. Sim, eu fui. Mas designam pessoas globais que não preexistem às proibições que as fundam e as diferenciam entre si em relação ao eu. Então aqui a gente tem uma personologização, uma subjetivação que a psicanálise apoia, apoiado na disjunção exclusiva, e eles fizeram um contraponto entre o que é uma disjunção inclusiva, qual tipo de uso de Deus eles estão apoiando, né? Quando é inclusiva, as disjunções de registro, né? A síntese de registro, não designa estados intensivos, quando ela é exclusiva. Ela não designa estados intensivos pelos quais o sujeito passa sobre o corpo sem órgãos, né? Dizendo assim, não precisa ter órgãos organizados, não precisa ter uma pessoa organizada, mas somos fluxos de intensidades passando e sendo registrados no corpo sem órgãos e no inconsciente que permanece órfão. Né? Então, nessa negativa, dá para entender a proposta deles de síntese disjuntiva inclusiva. Sim, eu fui. Mas o que elas fazem? Né? Designam pessoas globais, registram, né? Pessoas inteiras, que não preexistem, isso aqui é importante, que não preexistem às proibições que as fundam. Então, é interessante esse jogo, né? Porque além dessa classificação em pessoas globais, entidades identitárias que somos, além dessa crítica à classificação e demarcação em pessoas globais, ainda tem uma crítica quanto à fundação, quanto à gênese dessas pessoas globais, que é sempre uma proibição que as funda. Né? A proibição de incesto, a proibição de se misturar, né, intensivamente com outros corpos, né? Não no sentido de trocar pode, porque troca fica cada um separadinho, mas no sentido de se misturar mesmo, né? De fazer zona de vizinhança, mesmo coisa. Que não preexistem as proibições que as fundam e as diferenciam entre si e em relação ao eu. Então são pessoas diferentes umas das outras, né? Tipo, eu sei que meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, eles não podem se misturar, e posso diferenciar que nenhum dos dois sou eu, né? Essa criação simples, matemática, lógica, né? Aparentemente simples. E assim, a transgressão da proibição se torna, correlativamente, uma confusão de pessoas, uma identificação do eu com as pessoas, pela perda das regras diferenciadoras ou das funções diferenciais. Mas devemos ainda dizer que o próprio Édipo cria os dois, tanto as diferenciações que ele ordena, quanto o indiferenciado com que ele nos ameaça. É no mesmo movimento que o complexo de Édipo introduz o desejo na triangulação e proíbe o desejo de se satisfazer com os termos da triangulação. Então, bem interessante, né? No mesmo movimento, o complexo de Édipo introduz o desejo na triangulação, ou seja, registro exclusivo, e proíbe, né, como eu falei, esse registro exclusivo é fundado dentro de uma proibição, proíbe o desejo de satisfazer com os termos da triangulação.
Então há um indiferenciado, há um reconhecimento, tipo assim, existe essa triangulação porque há algo proibido e dentro do que isso proíbe tem algo meio nefasto atrás desse funcionamento exclusivo do inconsciente, né? Uma parada muito mais cabulosa, uma parada muito mais indiferenciada, né? O desejo como a doideira, como o id, como o isso, pura loucura. Loucura, loucura, loucura. Ele força o desejo a tomar como objeto as pessoas parentais diferenciadas, né? E, em nome das mesmas exigências de diferenciação, ele proíbe ao eu correlativo satisfazer seu desejo sobre essas pessoas, brandindo, então, as ameaças do indiferenciado. No fundo, há uma diferenciação entre você, seu pai e sua mãe, mas tu quer comer sua mãe. Isso é muito indiferenciado. O seu desejo, ele não diferencia essas funções exclusivas, né? Esses registrinhos aí. Então fique esperto com seu desejo, porque se você não tomar conta dele, você vai acabar comendo sua mãe, vai matar seu pai. É essa história. Vai acabar voltando Bolsonaro. Cuida disso aí. Mas esse indiferenciado foi precisamente criado por ele como reverso das diferenciações que ele próprio criou. Acho que foi exatamente o comentário que eu fiz, né? O indiferenciado é o reverso das diferenciações de registro que o inconsciente psicanalítico cria, né? Pelo menos o freudiano, com relação às imagens parentais e ao eu. Édipo nos diz, ou você interioriza as funções diferenciais que comandam as disjunções exclusivas, e assim você resolverá, entre aspas, Édipo, ou então você se precipitará na noite neurótica das identificações imaginárias. Ou você segue as linhas do triângulo que estruturam e diferenciam os três termos, ou então você recorrerá sempre a um termo a mais em relação aos dois outros e reproduzirá, em todos os sentidos, as relações duais de identificação no indiferenciado. Mas é sempre Édipo, tanto de um lado como do outro. E todo mundo sabe que a psicanálise chama de resolver o Édipo. Não, desculpa. Todo mundo sabe o que a psicanálise chama de resolver o Édipo. Interiorizá-lo para melhor reencontrá-lo fora, na autoridade social, e assim disseminá-lo, passá-lo aos menores. Muito bom. Assim se reproduzir, né? Poder se reproduzir para os criançadas também, ficar enquadrado nesse jogo aí de junção exclusiva, de proibição e de autoridade, né? Entre aspas, a criança só se torna homem quando resolve o complexo de Édipo, e é essa resolução que o introduz na sociedade, que é onde ele encontra, na figura da autoridade, a obrigação de reviver Édipo, mas tendo agora barradas todas as saídas. Situada entre o impossível retorno ao que precede o estado de cultura e o crescente mal-estar que este provoca, a criança também não está segura de um ponto de equilíbrio possa ser encontrado. Fecha aspas. Quem é que falou essa coisa tão bonita, tão nefasta? 19. Alain Besançon, vers une histoire psychanalytique. Anais, de maio de 69. Beleza. Seguem agora o Deleuze e o Guattari. Deleuze. Guattari. Oi. Fala pra nós. Que papelzão que você tem na sua boca, hein, jovem? A gata, a única pessoa diurna da casa é a Neve. O resto tudo é meio sonolento e noturno. Édipo é como um labirinto. Dele não se sai, a não ser entrando nele. Olha só que legal. Fala, meu bem. Ô, parceiro. Calma que ela tô curioso aqui que ela tá meio comendo um papel. Deixa eu tirar esse papel da boca dela aqui. Fazer uma parentagem aqui, né? Parentagem felina. O que foi, meu bem? Você tá entediado? Comendo papel? Ah, fica bem com ela aí, bicho. Dá moral pra sua amiga. Oh, vocês ainda estão aí, obrigado por esperar. A Páprica, ela entrou na adolescência, felina. Então ela tá meio não dando bola pra Neve nem pra gente. Aí a Neve tá mais carente também. A Páprica só quer dormir o dia inteiro. A adolescência felina. E faz cara feia. Vamos lá. Como problema ou como solução,
Édipo é os dois extremos de um parafuso que estanca toda a produção desejante. Show de bola. Basta apertar um pouco mais as porcas para que se obtenha tão somente um rumor da produção. Esse é o abafamento da produção desejante, né? Esmagou-se, triangulou-se o inconsciente. Foi-lhe imposta uma escolha que não era a sua. Obstruíram-se todas as saídas, não há mais uso possível das disjunções inclusivas, ilimitativas. Impuseram-se paz ao inconsciente. Então, porra, o consciente não se trata de papai e mamãe, né? No final das contas, essa é a história. Muito bom, terminamos mais uma sessão, então vamos para a próxima aqui, né, cara? Nossa, tô com fome. É isso que é o problema dessa coisa. Deixa eu ver se falta muito. Essa próxima sessão é um pouco maior, né? Então a gente não vai conseguir terminar ela hoje, mas faz parte. 2.4.4, segundo paralogismo da psicanálise. O double binder de piano. Édipo ganha todos os lances. Show de bola, hein? Édipo vencedor. Bateson, ou Bateson, denomina double bind a emissão simultânea de duas ordens de mensagens que se contradizem mutuamente. Por exemplo, o pai que diz ao filho: vamos, critique-me, mas diz isso deixando vivamente subentendido que qualquer crítica efetiva, ou pelo menos um certo gênero de crítica, seria mal recebida. O famoso double bind, né? Então vamos lá, vamos saber mais do double bind aqui. Nota do tradutor. Mais adiante, Deleuze e Guattari traduzem double bind, duplo vínculo, como duplo impasse, double impasse. Mas convém também ver a nota 25, página 98, assim como as notas de tradução 99 e 131 do original. E também o que dizem na página 431 e 432. Muito bom. Fala, meu bem. Tá aí já comendo sacola. Pô, essa gata vai comer tudo dentro dessa casa. E nota 20, Gregory Bateson, ou Bateson, né? Se você souber a pronúncia do Gregory Bateson, Bateson, vem cá, fala pra gente. E colaboradores. O Bateson viveu de 1904 a 1980. E colaboradores. Towards a Theory of Schizophrenia, Behavioral Science, de 1956. Conferir os comentários de Pierre Fedda, que viveu de 1934 a 2002. Psychose et Parenté, Critique, de outubro de 68. Então, show de bola. Cara, essa história do double bind, né? Acho que eles vão até falar isso aqui. Foi o Gregory Bateson, que é meio um antropólogo, um cientista, foi o companheiro da Margaret Mead, né? Um cara muito doido, assim, que depois ele vai voltar no livro, né? Um cara que é tão doido que pesquisava com golfinhos, né? Comunicação com golfinhos, trocava altas ideias com os dolphins. E aí fica super decepcionado que a galera usa os golfinhos de espião militar, assim, né? Faz os negócios, bota uns engenhoca nos golfinhos, os golfinhos começam a rastrear os inimigos de guerra dos Estados Unidos, assim, né? Mó viagem. E ele é um dos caras que está lá no começo da cibernética, né? Dos estudos cibernéticos, de comunicação e tal, de feedback e tudo mais. E ele vem com essa ideia, né, para pensar a esquizofrenia a partir de problema de comunicação, né? De sistemas de comunicação, sistemas de troca de informação. E essa ideia do duplo vínculo, né? Ainda acho que é mais legal um vínculo do que um passe, né? Um duplo vínculo mesmo. É essa mensagem, assim, tipo, quando o país... é quase um confronto, né, entre conteúdo e expressão de uma mesma mensagem. Isso é algo psicotizante, né? Endoidaria. Quando o pai fala, brigando com o filho: porra, você sabe que eu te amo, você não tá ouvindo, eu te amo e tal. E ele vai nessa esteira, né, de achar que essa dupla mensagem, numa só mensagem, é o que faz a cisão, né, é o que faz a separação da compreensão esquizofrênica cognitiva, né, e que levaria à loucura. Mas aí Deleuze e Guattari, depois eles vão falar, né, tipo, porra, toda mensagem é meio double bind, né, se isso fosse suficiente fazer um psicótico, a gente tava fudido, né, todo mundo era mais psicótico nesse rolê. Mas vamos lá, o que eles falam aqui, né. Vou falar Bateson. Bateson vê nisso uma situação particularmente esquizofrenizante, que ele interpreta como um nonsense, do ponto de vista da teoria dos tipos de Russell. Nota do tradutor. A teoria dos tipos aparece em Bertrand Russell, que viveu de 1872 a 1970, e Alfred North Whitehead, 1861 a 1947. Principia Matemática. Tá bom. Questão... tipo, teoria dos tipos, né? Deve ser uma teoria lógica aí, né? Do Whitehead, que é um cara que influencia muito Deleuze, tá aqui no campo da matemática, né? Princípio Matemática. Mas vamos lá. Parece-nos que o double bind,
o duplo impasse é sobretudo uma situação corrente, edipianizante por excelência, e não psicotizante, né? Esse não psicotizante foi eu que coloquei. E arriscando-nos a formalizá-la, pensamos que ela remete a outro tipo de não-senso, russeliano. Uma alternativa, uma disjunção exclusiva, é determinada em relação a um princípio que, todavia, não só constitui os seus dois termos, os subconjuntos, mas que, além disso, entra na própria alternativa, caso totalmente diferente daquilo que se passa quando a disjunção é inclusiva. Tem-se, vou continuar aqui, depois eu dou meus 2 centavos de opinião sobre o que eu entendi isso aqui. Tem-se, nesse caso, o segundo paralelismo da psicanálise. Em suma, o double bind não é outra coisa senão o conjunto do Édipo. É nesse sentido que Édipo deve ser apresentado como uma série, ou como oscilando entre 2 polos, a identificação neurótica e a interiorização dita normativa. Tanto de um lado quanto do outro, trata-se de Édipo, o impasse duplo, ou o duplo vínculo. E se um esquizo se produz aqui como entidade, é apenas como o único meio de escapar essa dupla via na qual a normatividade é tão sem saída quanto a neurose, e no qual a solução é tão obstruída quanto o problema. 2 pontos, redobra-se então sobre o corpo sem órgãos. Pelo que eu entendi aqui, essa questão de saída, entender que há 2 subconjuntos numa mesma expressão, no mesmo enunciado de um pai, por exemplo, é necessariamente já compreender sínteses exclusivas, sínteses disjuntivas exclusivas, né? Como assim meu pai me ama e me odeia ao mesmo tempo? Isso parece confuso para quem parte do pressuposto de que as sínteses disjuntivas são exclusivas, que esses registros de que amor e ódio são separados, né? Como perguntaria Nietzsche, os metafísicos vivem se perguntando como é que uma coisa viria de seu oposto, como é que a verdade poderia vir do seu engano, né? Li isso ontem no Além do Bem e do Mal. Informação aí, né? Livrão, Além do Bem e do Mal do Nietzsche. Misógino? Às vezes. Porém, é preciso encarar a misoginia do Nietzsche aí de frente, né? Tem que reconhecer e ver o que dá pra pegar daquilo ali. Mas o cara é muito doido mesmo. Eu tenho que ter que estudar essa coisa da misoginia em Nietzsche, que até hoje, estudo Nietzsche pra caramba e até hoje não me debrucei sobre essa questão, assim. Sei que o cara é babaca mesmo. Não passo pano. Eita, caralho. Tem um lençol novinho aqui na cama e a gata tá, tipo, arranhando o lençol. Ela gosta de rasgar lençol. Essa é a diversão da Neve. Se você conhece uma pet sitter aí, uma creche de gato, manda o telefone, porque a Neve tá muito doida. Tadinha, tu passa a brincar com ela mais rotineiramente. A gente só brinca com ela de noite, assim. Mas aí a Neve já tem estado com sono quando chega a noite. Mas enfim, então nessa questão, o double bind já pressupõe essa disjunção exclusiva. E aí o que o Nietzsche fala no Além do Bem e do Mal, logo no primeiro e no segundo aforismo, é esse vício metafísico de duvidar, né? Tipo assim, como assim a verdade viria do engano? Um oposto diria verdade sobre o seu oposto, né? Coisas opostas diriam verdade sobre um e outro. Mas eu vi um estranhamento aqui, que rolou um arranca-rabo das gatas. E aí, essa ideia dos opostos é uma ideia metafísica, né? E aí o Nietzsche questiona até, como é que você está partindo do pressuposto de que os opostos sequer existem e que um não pode sair do outro? Como é que você acha que a verdade não pode sair do engano? Que essa é a afirmação dele, né? Na Lei do Bem e do Mal, na teoria trágica dele, de afirmar uma certa supremacia do falso, né? Do falso, do ficcional, assim, como algo importante, como algo afirmativo da vida. Então aqui parece isso, né? Parte-se do pressuposto de que são ideias logicamente exclusivas, né? A questão de um pai que ama e que odeia. Mas, cara, na nossa vida, várias intensidades, vários afetos se passam simultaneamente, sem serem necessariamente colocados como opostos, mas sim junções inclusivas, né? E limitativas. E o outro ponto aqui que ele coloca, em suma, da Mobile, não é outra coisa senão um conjunto de Édipo. É nesse sentido que Édipo deve ser apresentado como uma série ou como oscilando entre 2 polos. A identificação neurótica. Mas já? Entendi. Aqui no meu celular eu tô olhando o telefone do computador, tô até assim, nossa, tem mais tempo ainda. Mas meu celular tá adiantado. Só fechar aqui. A identificação neurótica e a interiorização dita normativa. Tanto de um lado quanto do outro, trata-se de Édipo, impasse duplo. Bom, enfim. A duplo impasse, a duplo vínculo, nessa questão que ou você pode identificar-se neuroticamente, né, com
com essa disjunção meio torta, né? Ou interiorizar normativamente o Édipo, de alguma forma, pelo double bind, pela teoria double bind. Isso sim é o duplo impasse, né? De qualquer forma, Édipo ganha, né? Ou você fica meio sequelado ou você fica normatizado, mas de qualquer forma, Édipo ganha. De qualquer forma, ainda é Édipo. Hoje são 16/2, semana que vem a gente continua então esse trecho aí do double bind. Eu acho que a gente termina essa sessão. Acho que semana que vem é o último episódio do ano, porque eu vou tirar um recesso de Natal. Esse capítulo não termina, né? A gente deu uma andada hoje. No mais, você já sabe, se quiser participar desse programa, conhecer as gatas, eu mostro as gatinhas pelo Google Meet para vocês. E a gente faz uma gravação importante, interessante aí. E é isso. Mais um forte abraço, feliz ano novo para todo mundo e até a próxima.